Coloca o trechinho aí da mensagem da minha esposa de hoje cedo. Trechinho, um pequeno trecho. Põe um som. Enquanto você arruma aí, a gente vai ver a temática aqui. Solta a lâmina aí, por favor, enquanto isso. Você é abençoado, você é forte, poderoso, mas aqui também diz, eu preciso voltar atrás, eu preciso perdoar, eu preciso liberar, eu preciso ouvir a voz de Deus, do jeito que ela é. Ela falou sobre o Cordeiro Pascal. É importante sempre, você que é membro aqui, não faz parte do nosso grupo, passa o seu nome, pastor Devani, para você receber essas mensagens. Ou no YouTube também, nós temos lá, o trabalho tem sido maravilhoso. Deus abençoe vocês. Eu quero falar do Espírito Santo movendo em o meu propósito. Quando você vai estudar sobre o Espírito Santo, você vai ver coisas que você jamais passou pela sua cabeça, que o Espírito Santo de Deus possa fazer na vida de alguém. E diante do nosso propósito, do nosso ano de propósito, eu estava meditando e refletindo Lucas capítulo 1. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, não se distraísse, ou no seu celular, ou na sua Bíblia, acompanha o texto. Para você poder, se eu não conseguir expressar, o Espírito Santo de Deus se encarregue de revelar a você. Tem revelações profundas nesse texto, que se eu fosse você, eu não sairia aqui desse lugar do mesmo jeito, eu não sairia. Eu escrevi em um papel em branco, o que eu falei com a minha esposa, e eu quero ler aqui para vocês. Presta bem atenção nisso aqui. A cada dia que passa, talvez vocês não, mas eu percebo a necessidade urgente e urgentíssima de obedecermos a Deus. Não só uma urgência, mas urgentíssimo. Eu te convido a esse propósito de vivermos uma vida de obediência a Deus incondicional. Nós não podemos, irmãos, sentar em um banco, em uma cadeira da igreja, de uma igreja, ouvir mensagens e não haver nenhuma transformação nas nossas vidas. Nós não podemos admitir isso. Por quê, pastor? Porque é a melhor maneira da gente viver e experimentar o sobrenatural. Observa bem nesse texto que nós vamos ler juntos, a partir do verso 5. Ele tem 80 versículos. Exatamente isso que você precisa entender. Uma igreja precisa ter palavra. Então observa, anota. Verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era filha de Arão e se chamava Isabel. Nesse primeiro versículo que a gente lê, você vai ver os descendentes ou antecedentes familiares dessas pessoas. Fala de Zacarias, família de tal. Fala de Isabel, descendente de tal. Preste atenção, pai de filhos pequenos, crianças e adolescentes. Talvez você não sabe o nível da grande responsabilidade a respeito do futuro dos seus filhos.
quando as coisas espirituais não são estabelecidas por vós na vida desses filhos. Tenham muito cuidado com isso, muito cuidado. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Além de ser estéril, era o que? Avançado em possibilidade zero. Eu estava pensando na hora que eu estava lendo aqui, quem é que sabe da dificuldade que a mãe teve para poder dar à luz sua? Quem sabe aqui? Que a mãe passou por algum problema? Você. Isso é muito sério. Tem casos que mães foram embora e os filhos nasceram. Em outros casos, 2 foram embora. Então, se não bastasse ser estéril, era idoso. Há situações na sua vida, há situações na minha vida, que talvez você se vê numa condição imutável. Eu aconselho você a parar de pensar desse jeito. Porque para Deus, tudo é possível. Verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, o segundo costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Isso aqui é a outra deixa que eu deixo para os obreiros da casa do Senhor. Para aqueles que fazem a obra, nunca jogue a toalha, nunca abandone o seu poço, nunca desista do seu chamado, do seu ministério. Se você quer o socorro de Deus, a ajuda de Deus, faça a obra de Deus. Se tem uma coisa que eu garanto para vocês, e falo alto e bom tom, como eu sou socorrido por Deus. Muito socorrido por Deus. Muito. E eu entendo, irmãos, porque eu dou valor às coisas que são de Deus. A Bíblia diz que Zacarias, ele era um sacerdote, e havia necessidade de turnos. Alguns especialistas, estudiosos, dizem que tinham mais de 200 sacerdotes. Então tinha seus turnos, tinha suas ordens, e isso era constituído em obrigações. Ter obrigações, ter responsabilidade com a obra de Deus, tem sido um deleite na minha vida. Tem sido algo maravilhoso. Eu tenho tido experiências extraordinárias. E Zacarias está no seu turno. Talvez ele estaria diante de um altar como esse para o sacrifício. O texto você vai ver que ele se encontra naquele momento sozinho. Muitas vezes o obreiro, muitas vezes o pastor, o presbítero, ele tem uma vida solitária. Ele tem uma vida só. Mas tem pessoas que conseguem se aproximar dessas pessoas e adquirir, conquistar a confiança deles, e eles poderem se abrir com essas pessoas. Verso 10, e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Isso é lindo, né? Você fazendo a obra, Deus vendo, você talvez vivendo uma situação desagradável, uma situação difícil, e daqui a pouco aparece um anjo. Eu falei assim, gente, já passou? Apareceu um anjo aqui agora? Um anjo apareceu. Interessante que quando esse anjo aparece, Zacarias se assusta. Ele fica estarrecido com aquela situação. E não era qualquer anjo.
Acompanha aí o verso 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor. Anjo de quem? Em pé à direita do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele um temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração, você parou de orar? Você parou de orar mesmo? Volte a orar. Volte a orar. Que a qualquer momento você vai ser surpreendido. Ore. Não desista de orar. Interessante que Gabriel, o próprio texto vai narrar. Disse, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de... Então vamos recapitular. Idosa, estéril, agora vai dar à luz um filho, e o nome vem da onde? O nome do filho vem da onde? Do céu. Talvez você está orando para algo, mas deixa eu lhe informar. Na hora que Deus te responder, vai ser muito mais do que você imagina. Na hora que Ele te responder, assim aconteceu com a mãe e o pai de Sansão. Assim aconteceu com Ana. Ana queria um filho. Deus deu o que para ela? Profeta, sacerdote, juiz. Não pare de orar. A sua oração, ela tem um movimento poderoso no céu. Em ti haverá prazer, alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Presta bem atenção, hein? O que o anjo está dizendo? Que esse que não existe, vai passar a existir e vai ser poderoso o nascimento dele. Todos ficarão alegres, todos ficarão felizes. Quem é que sabe aqui que quando você nasceu, ficaram felizes? Fizeram festa. Esse dia me mandaram um vídeo aí, não sei se é pegadinha, de um pai que estava esperando o menino, veio a menina, ele chutou o bolo, chutou o altar, chutou tudo da revelação. Sério, irmão. Imagine o coração desse pai dizendo: não, anjo, eu só queria um filho. Eu só queria um filho. O Senhor está dizendo tudo isso aí para mim? Olha todos para mim com um olhar fixo. Deixa eu tirar meu óculos. Presta atenção no que eu vou afirmar para você. Nós estamos ouvindo aqui que uma criança, um filho, estava sendo gerado primeiro no céu. Você e eu, nós somos gerados primeiro no céu. Ninguém joga a cadeira para o alto. Você pensa, irmão, que foi o útero da sua mãe que pensou em você? Nunca. Eu pergunto para vocês: Isabel já está grávida? Isabel já tem filho? Zacarias já tem filho? Nós somos cidadãos dos céus, irmãos. Nós não somos cidadãos da terra. Olha o diálogo com esse anjo. Isso aqui, irmãos, é um contraste do natural com o espiritual. Você quer viver o espiritual? Ei, dá um tempo do natural, dá um tempo da terra, dá um tempo da correria, dá um tempo dos falatórios, dá um tempo do disse-me-disse. Vai para a presença.
fala em presença, irmão, parece um estampido que acontece. E é tão palpável. Para quem não se dedica a ela, não consegue saber e discernir. É impossível isso. Porque muitas vezes não tem interesse por ela. As coisas espirituais precisa se interessar por elas. Precisa buscá-la. Precisa desejá-la. Eu estou lendo para vocês algo na Bíblia que está acontecendo em um ambiente espiritual. Zacarias, ele está fazendo um sacrifício. Hoje a minha esposa descreveu bem sobre o sacrifício que Deus mandou que o povo fizesse com o cordeiro. Zacarias está nessa função. O que o anjo tinha que aparecer ali para falar o que para ele? Algo extraordinário, algo poderosíssimo. Talvez você não tenha noção do que está preparado dos céus para você e para mim. Mas nós precisamos ter algo definido na nossa mente. Nós nascemos para um propósito. Para um propósito. Esse propósito se interessa a Deus. O anjo, palavras que está saindo da boca desse anjo, vai se cumprir ou não? Verso 15: pois será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Se preocupa com seu filho, não. Se preocupa com seu filho buscar a Deus, não. Se preocupa com seu filho ser cheio, não. O que nós temos lido aqui? Que a criança ela já está sendo banhada pelo Espírito Santo dentro do ventre da mãe, porque ela é um milagre. Ei, talvez você não pense que você seja um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um improvável. João seria um improvável. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no Espírito. Esse irá diante do Senhor no Espírito, presta bem atenção. Irá diante do Senhor do Espírito com poder de quem? Com poder de Elias. Você sabe o que significa no poder de Elias? Sabe o que significa você ter a unção de Elias? É do seu ministério realmente ser valorizado diante daquilo que Deus determinou que acontecesse. A Bíblia diz que nós somos homens com o mesmo sentimento de quem? De Elias. A Bíblia diz que Elias orou e não choveu. E Elias volta a orar e começa a... Tem problemas, irmãos, que se você orar, já foi resolvido. Por que nós estamos orando pelo pastor César? Por que já teve melhora? O poder da oração, o poder do clamor, o poder da fé. Irá diante do Senhor no espírito, no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Aqui, irmão, um anjo está descrevendo qual vai ser o propósito da vida dessa criança que vai nascer, chamada João. Então João, o anjo está descrevendo para o pai dele, sem ele existir no ventre da mãe. Mas nos céus, ele já existe. Porque o anjo está descrevendo quem ele vai ser, como ele vai ser,
poderoso, grandioso diante do Senhor, converterá o coração do pai aos filhos, trará um povo do Senhor. Sabe qual que é o nome que se dá a isso? Ele será o precursor do... Você sabe o que significa ser o precursor do Senhor? Aquele que vai preparar. Mas ele não existe. Mas ele vai existir. Ele vai existir. Talvez ninguém tinha plano com você. Mas Deus disse, o Pebson, ele vai existir. Darling, ela vai existir. Por quê? Porque eu quero. O plano antes de ser dos seus pais, o plano com eles é meu. O plano é meu. O anjo do Senhor está dizendo. O texto diz que o anjo se chama Gabriel. E Gabriel, ele assiste diante do Senhor em todo o tempo. É pouco. É pouco. Eu estou descrevendo para vocês, irmãos, algo que está sendo liberado e prestes a acontecer. 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberia isto? Pois eu sou velho, eu e minha mulher, avançado em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Toca aí no braço de alguém, tem boas novas para você. Tem boas novas. Ah não, mas não fala com essa boca de borocochô não. Fala com autoridade. Tem boas novas. Tem boas novas. Tem boas novas. Tem boas novas, irmãos. Talvez tem coisa que você está esperando há anos. Aí eu falo para você, se vai acontecer, você vai dizer, pastor, isso é para me agradar. Irmão, está acontecendo aqui, ó. Zacarias falou assim, ô moço, como é que vai acontecer isso aí? Eu já não disse para o senhor que nós somos velhos e a minha mulher é estéril. Isso nos pega, irmão, de tal maneira que eu vou te falar uma coisa. Isso nos pega todos nós. Quem precisa de um milagre assim poderoso, levanta a mão. Olha aí, tá vendo? Aí, tá vendo aí, ó? Eu te aconselho, diante desse milagre que você precisa, não duvide. Não duvide. Não duvide. Não duvide. E no natural, meu irmão, não haveria de duvidar mesmo. Mas aqui, ó, aqui você vence e aqui você perde. A sua mente é um campo de batalha. Quantas pessoas estão doentes aqui, ó? Aí o anjo dá uma carteirada, né? O anjo dá uma carteirada nele. Ô, senhor, eu sou Gabriel. O senhor não me conhece não, né? Eu fico na frente do santo o dia todo. O senhor acha que eu ia sair do meu lugar santo para liberar uma palavra que não vai acontecer na sua vida? Vocês acham que Deus ia usar esse anjo preto aqui para liberar uma palavra sobre a vida de vocês não acontecer, irmão? Fala sério. Jesus amado. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais em seu tempo se... Diga para o seu irmão, você espera o tempo, irmão. Em inglês, para quem não sabe, significa take it easy. Nós somos ansiosos. Nós não conseguimos aquietar. Calma, no tempo certo. O menino vai nascer. Quem está grávido aqui? Bruno. Vai nascer o menino, hein, Bruno? Vai nascer, irmão.
O anjo disse assim: a partir de agora o senhor está mudo. Irmão, você percebe como o reino espiritual é verdadeiro e real? Ele disse assim: porque você não creu, você vai ficar mudo até o dia da promessa. Observe, irmão, o que a incredulidade pode gerar nas nossas vidas. Eu te aconselho, não seja incrédulo. É melhor você crer demasiadamente do que você não crer em nada. É melhor. Ele disse: o senhor está duvidando então? O povo estava esperando a Zacarias, admirando-se que tanto tempo demorasse no santuário, mas saindo ele não lhe podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, expressava-se por acenos e permanecia mudo. Como é que seria a glória a Deus do mundo? Glória! Olha, irmãos, o que a incredulidade gera em nós. E quando ele sai, as pessoas observam que ele não está falando. Mas saindo ele, lhes pediam, lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão, e apressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias do seu, voltou para casa. Verso 24. Passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim se me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Quantas vergonhas, irmãos, Deus deseja remover do meio do seu povo. Quantas humilhações. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos nos levantar. Talvez você esteja aqui essa noite, as coisas estão perdendo para um vexame, uma vergonha. Se levante e diz: Deus, tu não me deixarás envergonhado, Senhor, porque eu decidi crer no Senhor, sob calúnia. Eu lembro que quando eu fui jogar lá em Quito, no Equador, e foi um casal de missionário conosco, e eles estavam ali no prédio, um prédio bacaninha, joia, não era muito alto, mas eu não sei se tinha uns 6 ou 7 andares, e por incrível que pareça, né, tinha um negão lá que era eu, né, que morava. Então, no primeiro apartamento apareceu papel higiênico rosa, que alguém tinha jogado lá. Escolheram colocar a culpa em quem? No meu apartamento. E naquela noite de madrugada eu me levantei e eu disse: eu te repreendo, Satanás. Todo espírito de calúnia, todo espírito de acusação caia por terra em nome de Jesus. Eu não sei o que aconteceu, se foi o síndico, se foi alguém, teve coragem de ir no meu apartamento para ver qual que era a cor do meu papel higiênico. E o meu papel higiênico era branco. Talvez, irmão, você está aqui, amanhã você recebe uma notícia de alguém querendo te caluniar, de alguém querendo ludibriar você. E se você sabe realmente as suas práticas, as suas atitudes, você vai se levantar, você vai repreender esse demônio, e você vai ordenar que ele bata em retirada da sua vida. Isabel disse: o Senhor removeu o meu opróbrio, removeu a minha humilhação, removeu a minha vergonha. Tem alguém aqui que por esses dias foi envergonhado por algum motivo? Fica de pé aí rapidinho. Você que passou por alguma situação, Deus vai te restituir. Deus vai restituir. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus vai restituir. Deus vai restituir. Quando as pessoas se levantam contra a igreja do Senhor, o Senhor disse para Paulo: você se levantou contra mim. E eu quero que vocês saibam que essas pessoas se levantaram contra o Senhor.
Senhor, aqui está a vida dessas pessoas. A palavra do Senhor diz que o Senhor mudou o opróbrio de Isabel. A vergonha, a humilhação, a calúnia, a mentira, eu te repreendo agora. Senhor, faça justiça. Faça justiça, Senhor. Porque é o teu povo, são os teus servos, em nome de Jesus. Imagine, irmãos, você viveu uma situação que você não gostaria e que você não fez o que estão dizendo que você fez. Você não fez. São situações que nós precisamos estar muito atentos, porque o diabo, ele é mentiroso. Mentiroso. Observa nesses versículos que nós lemos, nós estamos no 20º, é? 24º. Como eu sei da história, eu vou adiantar. Quando a palavra de Deus disse que o anjo deu o recado, você vê que se cumpre na vida de Isabel. O que me chama a atenção, irmãos, e eu quero ler esses versículos, para justamente dar sentido ao tema, e é importante que vocês lembrem disso. Em questões espirituais, se você não permitir que o Espírito Santo faça parte da sua vida, você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir. Você pode ser o teólogo, você pode ser o pós, você pode ser o doutor, a doutora, você não vai conseguir. Porque é espiritual. Essa mulher está idosa, essa mulher é estéril, mas o plano de Deus com o filho no ventre dela é espiritual, é sobrenatural. Não era qualquer nome que João tinha que receber. Não era qualquer nome. O texto diz que eles tinham um hábito de proceder com o nome do homem. E o que eles propuseram? O menino vai se chamar Zacarias. Mas Zacarias não está podendo falar. Só que Isabel, ela não sabe que um anjo está com Zacarias lá na hora do sacrifício dele. Mas quando Isabel sabe que está grávida, qual que é o nome que Isabel diz que vai ser o nome do menino? João. Olha o que é uma vida no Espírito. Andar no Espírito, irmãos, é para andar conectado com a vontade de Deus. Aprendam isso. Andar no Espírito é para andar conectado com a vontade soberana de Deus. Verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado à parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Aqui vai falar sobre o encontro de Gabriel com quem? Com Maria. Nos 4, eu vou mostrar para vocês. Por que eu coloquei o tema do Espírito Santo movendo em nosso propósito? Você vai ver um anjo falando com o pai da criança antes que ela existisse, dizendo: ela ainda no ventre vai ser cheia do Espírito Santo. Eu pergunto para uma mente natural: qual é a necessidade de uma criança nascer cheia do Espírito Santo? Não poderia ser numa vida adulta? Não poderia ser num tempo de amadurecimento? Nós precisamos pensar sobre isso. Ele seria o que de Jesus? O precursor. Ele seria o que de Jesus? Aquele que levaria o povo ao convencimento. Você acha com essa carinha bonitinha sua aí? Você acha com esse batonzinho rosado seu? Ou esse cabelinho igual o meu aqui, que é o degradê caprichado? Eu chego na barbearia, irmão, com a moral. Ele falou assim: o que o senhor quer? Eu falei assim: o de sempre. E dessa vez eu cheguei e falei assim: por favor, hein? Eu quero o risquinho. Não sabendo ele que eu estava numa pressão em casa terrível. Eu disse: é minha mulher, hein? Cuidado com a minha mulher, hein?
Quando você observa, irmãos, que o anjo está dizendo, vai ser assim, ei, precisa ser assim, precisa ser do jeito que Deus quer, não do meu jeito, não do seu jeito. Aí chega o momento de dar a luz. Quem é que fica cheia do Espírito Santo? Quem é que fica cheia do Espírito Santo? A mãe do menino. Então o Espírito Santo de Deus está no ventre da mãe, criança nascendo. A mãe fica cheia do Espírito Santo. Observa aí o verso 41. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel, possuída por quem? Então, João já está no ventre cheio do Espírito Santo. Agora a mãe do menino cheia do Espírito Santo. O anjo aparece a Maria, dá uma missão para Maria. Maria diz, como, Senhor? Como que eu vou poder engravidar? Eu não sou casada, eu não tenho marido, eu não tenho relação. Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes o nosso propósito não avança? Nosso ministério não cresce e nós não fazemos o que Deus quer, porque nós não nos envolvemos com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Isabel encontra, elas eram parentes, que ela encontra com Maria, a criança se convulsiona dentro do ventre dela, porque ele sabia que era sobre aquele que ele veio a existir. Ele seria o precursor, ele seria aquele que prepararia o caminho para o Senhor. João era tão consciente que perguntava para ele, tu és o Messias? Ele disse, não, o que vem aí eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Que consciência que ele tinha, porque ele sabia para o que foi criado, para o que veio a existir, para o que Deus planejou na vida dele, qual era o entendimento que Deus queria que ele tivesse. Observa isso aqui que eu quero ler para você. A sua vida não é um infortúnio. Muito antes de você ser concebido pelos seus pais, você já existia na mente de Deus. Foi o primeiro a pensar em você. Eu pergunto para você, você crê nisso? Que quem foi o primeiro a pensar em você foi Deus? Que quem foi o primeiro a pensar em mim foi Deus? Você não está respirando nesse dado momento por sorte, destino, coincidência ou está vivo. Você está vivo porque Deus decidiu criar você. É você. Não seria outro. Deus decidiu como você nasceria. Independente da circunstância de quem fosse seus pais, Deus tinha um plano a criá-lo. Não importa quem são seus pais. Não importa a família que você veio. Deus nos diz, até mesmo antes de nós nascermos, já estava sobre o cuidado dele. Deus cuidava de você, Deus cuidava de mim antes de nós nascermos. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Vai ter segunda parte, tá? Quando chega no verso 40, no verso 67, Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. Ele não foi só cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Escuta, pais. Não basta você dar à luz um filho. Não basta você dar mamadeira para o filho. Não basta você trocar a fralda do seu filho. Você tem que profetizar o destino para esse menino, pai. Ah, eu quero ter filho. Ah, eu quero ter um montão de filho. Ah, eu quero povoar a terra.
E o que vai virar esses filhos seus? Qual é a direção que eles vão tomar? A Bíblia diz que Zacarias profetizou. Profetizou. Ele declarou, ele anunciou, ele disse o que iria acontecer com relação àquilo, o propósito de Deus sobre a vida dele, para aquilo que ele foi designado. Talvez, queridos, muitas coisas já poderiam mudar na sua vida, na minha vida, se nós entendêssemos para o que nós somos criados. Observa, verso 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, e profetizou dizendo, e profetizou dizendo, e profetizou dizendo: ah, não, eu vou orar com meu filho, eu quero que meu filho seja isso na minha mente. Não, você precisa dizer, você precisa falar, você precisa liberar. É isso que nós precisamos fazer. Olha o verso 68. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu servo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, Deus dos princípios do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, da mão de todos os nossos que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais, lembrar da sua santa aliança, e do juramento que jurou a Abraão seu pai, de conceder-nos. Ouça, irmãos, nós precisamos entender que há uma guerra iminente nas nossas vidas, no nosso país, ao redor das nossas vidas. João nasceu para levar ao povo arrependimento. A pregação de João no deserto. João não vivia numa cidade. João não juntou riquezas para si. João viveu para cumprir um propósito. O ministério de João começou mais ou menos aos 30 anos. João morreu entre os 33 aos 35 anos. O ministério de João. E por que João morreu? Porque João denunciou o pecado de Herodias, juntamente com Herodes. Ela era esposa do irmão de Herodes, e ali eles adulteram, e ali eles entram no contrário à palavra de Deus. João está denunciando o pecado. Muitas vezes nós não queremos viver o nosso propósito, porque nós precisamos denunciar o erro, denunciar o pecado, falar a verdade, e nós temos medo de viver isso. Mas João não tinha medo. João não tinha medo. E um certo dia foram comemorar o aniversário de Herodes. E nessa celebração de Herodes, a filha de Herodias entra naquele salão, dançando, se expressando, se alegrando. E Herodes se encanta com aquela manifestação da filha de Herodias. E ele precipitadamente chega para ela e diz: pede-me o que você quiser, que eu te darei até a metade do meu reino. E ela chega à sua mãe e diz: mãe, tu ouviste o que o rei deixou para que eu pedisse? A mãe dela amargurada, a mãe dela com ódio, a mãe dela com resistência de João Batista disse: pede-me a cabeça de João Batista. Coloca a foto aí, por favor. Ela disse: mãe, então eu vou pedir ao rei. E quando ela chega para pedir Herodes a cabeça de João Batista, Herodes para e diz: o que você pede? Eu quero a cabeça de João Batista. Esse é o preço, irmãos, daqueles que são primeiro gerados nos céus, para depois serem manifestados na terra. Muitos não querem pagar o preço.
Muitos não querem se posicionar. Muitos não querem viver a verdade. Muitos não querem mudar de vida. Muitos não querem ser transformados. Muitos querem viver o prazer momentâneo deste mundo. Mas muitos têm dito para o Senhor: Senhor, pode contar comigo. Pode contar comigo. Ainda que a sua cabeça vai para o bandeja. Ministério curto. Mas ele sabe para que foi criado. Para que ele foi gerado. Que o Espírito Santo de Deus te oriente, te ajude, nos ajude. Para que você foi criado. Talvez você não teria coragem de experimentar, viver esse momento. Mas João Batista sabe porque ele foi criado. A maneira que ele foi criado. João Batista foi criado só para isso. Ele não viveu mais de 3, 4 anos. Mas ele cumpriu o propósito dele. O propósito de Deus na vida de João Batista era muito maior do que o próprio João Batista. Preste atenção, irmãos. Mas se não for pelo Espírito de Deus, você não vai viver. Você não vai conseguir viver o propósito de Deus. E esse mesmo João Batista, pode tirar essa, por favor, me coloca do coelho. Tá, por favor. Esse mesmo João Batista, que foi gerado pelo Espírito, profetizado dentro de um santuário. Esse mesmo João Batista foi o que veio para preparar o caminho para o Senhor. Mas foi o mesmo também que fez a revelação de quem era Jesus. Os sacerdotes levitas mandaram uma comissão até João Batista e perguntaram: João Batista, você é o Cristo? Estou lendo para você João capítulo 1, versículo 19. Ele confessou no versículo 20 e não negou: eu não sou o Cristo. E eles perguntaram: mas então quem é você? E ele dá uma resposta. Sabe qual foi a resposta dele? Ele diz: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Aleluia. Eu sou apenas uma voz que veio para preparar o caminho. E quando ele responde isso, os fariseus continuaram interrogando ele: então por que você batiza? Ele disse: eu batizo para arrependimento de pecado. Mas depois de mim virá outro, tão poderoso, ele virá. Ele é tão poderoso que eu não sou digno de desatar as suas. E ele está aquela fila de gente para batizar. De repente, entra aí, pastor Glaucio. Entra alguém na fila. E João Batista olha e começa a liberar a maior profecia do Antigo Testamento. O cumprimento daquela promessa era de que viria um cordeiro, e aquele cordeiro, ele morreria, e aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro passaria nos umbrais das casas, libertaria as pessoas. E quando ele está ali batizando, de repente ele olha e vê alguém, e ele olha para aquela pessoa e diz assim, olha, no capítulo 1, versículo 29, ele diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A profecia dele, antes dele morrer, estava dizendo: vai vir um cordeiro. Agora coloca para mim a lâmina do... por favor, aquela de manhã. Diga assim: noite de Páscoa. Essa frase é do pastor Josué Brandão. E sabe o que ele disse? Eu pedi para fazer essa lâmina. A verdadeira Páscoa não foi um coelho que morreu, mas foi um cordeiro que se entregou. Não foi chocolate derramado, mas foi o sangue espargido nos umbrais da casa, é que livrou e que tirou o destruidor.
E você e eu estamos aqui nessa noite para a gente celebrar uma noite de Páscoa. Aquele João Batista que veio e fez o caminho para que o verdadeiro Cordeiro andasse por esse caminho, viesse até aqui a terra, desse a vida por mim e por você. E o seu sangue foi vertido lá na cruz, para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Você pode dizer comigo, diga assim: eu sou perdoado. Você sabe o que isso significa? Todos os meus pecados, todos os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Você e eu não tínhamos justificação. Ele disse: eu vou te justificar. Eu e você, nós não tínhamos defesa. Ele disse: eu vou te defender. Por isso nós estamos aqui hoje para acercar a mesa da ceia. Porque a Páscoa era uma festa judaica. Mas na noite que Jesus foi traído, ele fez a transição. Ele mudou da Páscoa para a ceia. Não precisa mais das ervas amargas. Não precisa mais do pãozinho daquele jeito. Mudou. Não precisa mais do cordeiro. Não precisa mais da taça de vinho, não. Ele disse: agora sou eu, o cumprimento daquela promessa. Eu queria que você ficasse de pé, por gentileza. Eu quero ler, para a gente encerrar, o que está registrado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 16, diz: e respondeu-lhe João a todos dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É isso que nós precisamos entender. No dia da crise, no dia da perseguição, no dia do dissabor, no dia da dificuldade, nós sabemos que nós temos o Espírito Santo. É nesse dia dessa crise que nós vamos prevalecer, que nós não vamos desistir, nós não vamos permitir que a incredulidade nos abate, nos enfraqueçam, porque o Espírito Santo estará nos enchendo com o seu poder, com a sua graça, com a sua bondade e misericórdia. Talvez amanhã, segunda-feira, o diabo traga a sensação a você: o que adiantou você estar no culto ontem? O que adianta você estar na igreja? Você já percebeu que as coisas não mudam na sua vida? É quando o Espírito Santo diz a você: continue, 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 porque assim como eu fiz com Zacarias, eu vou fazer com você. Tem algo sobrenatural, tem algo sobrenatural, tem algo sobrenatural. Os céus conspiram em nosso favor. Tudo está pronto no céu. Tem filhos prontos no céu. Ainda que aparentemente tenha um útero, um ventre estéril na terra. Oh meu Deus, se nós pudéssemos contemplar a clareza do que é o sobrenatural, ao ponto de braços encolhidos voltar a se esticar, ouvidos tapados voltar a ouvir, cegos voltar a enxergar. Esse é o poder que está à disposição dos céus, para que eu e você venhamos viver isso hoje, nessa noite. A palavra de Deus diz que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vivemos a direção certa, nós temos o conselho certo. Mas o que nós precisamos dar atenção é para esse momento. Você não veio aqui simplesmente tomar um suco, comer o pão. Você veio buscar, você veio viver, você veio se relacionar
com aquele que te deu esse direito. Você tem direito sobrenatural através de Jesus. Mas muitas vezes nós como igreja, nós estamos dispersos. Nós estamos aquém de onde nós deveríamos verdadeiro estar. Nós deveríamos estar avançando. Nós deveríamos estar rompendo. Eu quero orar nessa noite. Eu não sei como você está. Talvez por muitos anos você tenha tomado essa ceia por tomar. Mas nessa noite você vai tomar de maneira diferente. Esta noite vai ser diferente na sua vida. Eu quero nesse momento orar para aqueles que esse ano venham viver o propósito de Deus na sua vida. Eu quero orar nesse momento porque muitas vezes há muita resistência contra nossas vidas e nós mesmos não percebemos. A Bíblia diz que a própria Isabel denunciou. Ela disse, ela pronunciou: Deus removeu o meu opróbrio, a minha vergonha. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos anos, nós vivemos dias de terrores malignos, de perturbações malignas, que nos assusta, nos atemoriza de fazer o que Deus nos criou para fazer. Situações que você viveu, que alguém liberou uma palavra sobre você, isso está impregnado na sua vida. E por incrível que pareça, todos sabem, a própria Bruna nos disse, o Ariston liberava por diversas vezes: eu quero morrer, eu quero morrer. O que aconteceu?